Saudai-vos a Igreja, com a paz de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, com a presença do Espírito Santo de Deus. Eu gostaria que todos pegassem a palavra neste momento em Apocalipse, capítulo 16, versículo 1 em diante. A palavra de Deus, ela vem falar nesse momento diante daquilo que está perto de acontecer. Talvez muito não tenha pregado o Evangelho de Jesus Cristo através do Apocalipse, a qual a realidade que está prestes a acontecer e muitos se encontram dormindo. Mas neste momento, através desta palavra, eu creio que Deus, Jesus, Espírito Santo, vai dar um entendimento para que cada um que está ouvindo esta palavra venha entender. Lá em capítulo 16, versículo 1, diante das palavras, diante da visão e a revelação a qual foi passado para João, a qual ele disse assim: e ouvi, vida do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Diante daquilo que ele ouviu, eles estavam mostrando diante, para que viesse passar diante do povo aquilo que ele estava vendo, para aquilo que Deus estava revelando para ele, sobre a ira de Deus diante da terra. E foi o primeiro anjo e derramou sua taça sobre a terra e fez uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Se você analisar no dia de hoje, quantos que estão adorando a imagem da besta? Quantos estão se prostrando à imagem da besta? Quando você vê diante dessa palavra, você consegue enxergar e imaginar que Deus está falando contigo. Talvez a imagem que você está adorando nesse momento é adoração a um jogador de futebol. É adoração, aleluia, glória a Deus, diante de um personagem, diante de um artista, diante de uma imagem que tem boca e não fala, tem olhos e não vê, e tem mãos e não apalpa. Mas veja só diante desta palavra aquilo que Deus quer falar contigo, porque está escrito assim: e o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Se você analisar diante destas palavras, a qual Deus, aleluia, fala neste momento, é para que você venha se enxergar, é para que você venha abrir os seus olhos diante das coisas que estão acontecendo no dia de hoje. Então fique atento, para que você não venha perder a sua salvação. E o terceiro anjo derramou a sua taça no rio e na fonte das águas, e se tornaram em sangue. Sabe o que quer dizer isso? Esta ira de Deus enviando os anjos
é para mostrar quantas pessoas não tenham derramado o sangue dos cristãos. Quantas pessoas não tenham derramado o sangue de pessoas inocentes. E a ira de Deus está descendo sobre a terra. Então se prepare, igreja, porque a prece de Jesus a voltar está por perto. Continuando a palavra de Deus, a qual está escrito assim no versículo 5, capítulo 16. E ouvi os anjos da água que dizia: justo é tu, ó Senhor, que és, que era e santo és, porque julgaste essas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhe deste sangue a beber, porque disto são merecedores. Quantos derramaram o sangue dos profetas? Quantos derramaram o sangue dos santos? Mas diante de tudo isso, a palavra mostra que cada um terá que dar conta. A qual sangue tenha derramado, ainda deste sangue, através da água qual o anjo tenha colocado, terá que beber. E se sentirá que Deus, Ele é justo. Porque bem-aventurado é aqueles que fazem a vontade de Deus. Visto como derramaram o sangue dos santos e do profeta, também tu lhe deste sangue a beber, porque disto são merecedores. E ouvi outro do altar que dizia: na verdade, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso e verdadeiro e justo são os teus juízos. E vem, e o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abraçasse os homens com fogo. Se você analisar no dia de hoje, muitas coisas já estão começando a acontecer com o sol, e muitos andam despercebidos. Muitos andam de brincadeira dizendo: isso daí é normal. Isso daí é o povo que está inventando. E chegará o momento do sol abraçar os homens da terra e queimará com um fogo, por causa do pecado, por causa da mentira, da vaidade, de todas essas coisas que estão acontecendo, por causa do adultério, da fornicação e da abominação diante que está acontecendo diante da terra. Porque justo são os teus juízos, ó Deus. E está escrito assim também no versículo 9: e os homens foram abraçados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Então seja você que está ouvindo esta palavra neste momento, começa a se arrepender dos seus pecados, começa a se arrepender das abominações e começa a dar glória a Deus, porque vai chegar o momento a qual a ira de Deus se levantará, a qual já está se levantando,
e a destruição virá sobre os homens. Talvez muitos tenham medo de pregar a verdade. Talvez muitos tenham escondido a palavra de Deus. Mas o anúncio do Evangelho de Jesus Cristo está sendo pregado para todas as criaturas diante dos 4 cantos da terra. E ainda mais, e o 5º anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a línguas de dor. Então isso mostrará que haverá muita dor. Muitos começarão até mesmo a morder a língua por causa do pecado. E por causa das suas dores e por causa da sua chaga, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Então, igreja, diante dessas coisas, tudo está para acontecer, e muitas coisas já estão acontecendo diante da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz assim: e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca dos falsos profetas, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. Sabe o que é isso? Quantos falsos profetas estão profetizando coisas que Deus não mandou nada. Quantos espíritos imundos estão diante dessas pessoas, desses falsos profetas, líderes mentirosos, contando mentira diante do povo. Mas diante daqueles dias, esses espíritos imundos sairá da tua boca. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro do rei de todo mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Todos falsos profetas, mentirosos, demônios, anjos caídos irão ao encontro para batalhar contra Deus. Mas todos que se levantam contra Deus morrerão, porque Deus é verdadeiro e justo. Todos que vão lutar contra os homens e mulheres de Deus, os soldados de Deus, todos que vão ir contra esse povo morrerão, porque Deus será o vencedor diante das nações e aquele que Deus está junto. Porque está escrito assim em versículo 15: eis que venho como ladrão. Bem-aventurado é aquele que vigia e guarda a sua veste, para que não ande nu e não veja as suas vergonhas. Então tome cuidado, você que é mulher, que anda mostrando as suas vergonhas, tanto nu como seminu. Homem que tira as camisetas para mostrar o seu corpo, dizendo que está forte, neste grande dia ficará envergonhado, porque passará vergonha, conforme a palavra de Deus.
Então vigia, se arrepende dos pecados, começa a santificar diante da presença de Deus, para que naquele dia a ira de Deus não caia sobre a sua cabeça. Porque quando Deus enviar o teu Filho Jesus Cristo, muitos ficarão envergonhados, porque Deus, ele é fiel e justo. E os que congregam no lugar que em hebreu se chama Amargedon. Quando se diz Amargedon, igreja, é aonde será o encontro da batalha contra o povo de Deus e contra o povo de Satanás. Então aqueles que se levantar contra Deus naquele dia será destruído. Aqueles que não acreditam na palavra de Deus e não se arrependem dos seus pecados, naquele dia será destruído. Assim como muitos já estão sendo destruídos desde já. Porque está escrito também que o sétimo anjo derramou a sua taça no ar e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. Sabe o que quer dizer isso? Está feito. Que as guerras, as lutas começará. Aleluia. Então ficaste atento, igreja. Você que tenha desviado da presença de Deus, volte para a presença de Deus. Você que está no pecado, no adultério, que casou 2 vezes aí, a sua esposa, o seu esposo estando vivo, se arrependa e volte para a presença de Deus. Porque no céu não será dado em casamento. E muitos ficarão envergonhados naquele grande dia. Porque a palavra diz assim: e houve vozes e trovões e relâmpagos, e um grande terremoto como nunca tinha havido desde que há homem sobre a terra. Tal foi esse tão grande terremoto. Os terremotos já estão acontecendo. Esses terremotos que muitos ainda estão vendo, estão enxergando, é pouco para o que há de acontecer. Porque ainda os terremotos que haverá de vir será mais tenebroso e destruidor. Porque e a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e a cidade das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Quantos tenham bebido vinho, quantos tenham se embriagado? Para você que diz que vinho é um bom e se alegra por alguns minutos, mas naquele dia virá o cálice do vinho da indignação da sua ira. Porque muitos que tomam vinho são escarnecedores. Muitos que tomam vinho com álcool está tomando do cálice de Satanás. E naquele dia beberá o cálice do vinho da indignação da sua ira, porque Deus o destruirá.
Você que fica disfarçando que a Santa Ceia, as pessoas bebem vinho com álcool. Naquele dia você passará vergonha. Porque está escrito assim também, que toda a ilha fugiu e os montes não se acharam. Muitos tentarão fugir naquele dia e nada achará. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de um talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Igreja, começa a analisar todas essas coisas. E sabe como todas essas coisas está prestes a acontecer? Você que fica em redes sociais, você que pesquisa as coisas na internet, começa a pesquisar sobre o rio Eufrates. Começa a pesquisar sobre o rio Eufrates. Aleluia, glória a Deus. Porque está, quando diante de todas essas coisas acontecer, o anjo secará o rio Eufrates. Guarde bem, o anjo secará o rio Eufrates, aonde abrirá o caminho. Então, igreja, se prepare-se. Se prepare-se, porque está perto. Talvez você pode estar dizendo isto. Faz tempo que eu ouço essas coisas. E na hora que você pensar diante disto, como está escrito na palavra de Deus, por causa da praga da saraiva e por causa da sua praga era muito grande. Então o peso de um talento de grande saraiva de pedra cairá do céu. Então fica atento, igreja. Volte ao primeiro amor. Volte diante da presença de Deus. Comece a analisar que o rio Eufrates já está se secando. Aonde muitos teólogos se encontram perdidos. Os teólogos se encontram tudo perdido, encontrando as coisas diante da beira e dentro do rio Eufrates, descoberta. Mas isso não é nada ainda. Porque diante dos cientistas, os teólogos e muito mais do que pesquisam, vão encontrar muito mais e muito se assustará. Guarde bem esta palavra e lembre desta palavra, que quando o rio Eufrates se secar, abrirá o caminho. E este caminho é para diante até mesmo os reis do Oriente, as guerras, ganâncias, lutas. Que o Espírito Santo de Deus continue falando no seu coração e dê mais entendimento.
Que a paz do Senhor Jesus Cristo fica com todos. A paz do Senhor Jesus. Amém.